ministro Fernando Haddad reuniu-se ontem à noite com os presidentes da Câmara e do Senado e líderes do governo a fim de chegar a um acordo ainda hoje sobre alternativas ao aumento do IOF. Eu acabei de falar com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, que me disse o seguinte: tudo está sendo acordado com os presidentes da Câmara e do Senado e será levado ao presidente Lula. E ele garantiu que haverá um amplo entendimento. Eu perguntei se parte desse aumento do IOF continua e se leilões de petróleo para substituir a outra parte dessa arrecadação estão sendo estudados. Ele falou que todas essas propostas estão sobre a mesa, estão sendo estudados, mas destacou que nada será anunciado hoje, que será uma combinação de medidas emergenciais e medidas estruturais. E é isso, na mesa de discussão, então, essas medidas emergenciais são as medidas de curto prazo, necessárias para fechar as contas e cumprir a meta de déficit zero em 2025, sem ter de congelar ainda mais despesas e paralisar a máquina pública. E outras medidas de longo prazo, são as chamadas estruturais. Entre as ações imediatas está um conjunto de medidas no setor de petróleo, que podem gerar 35 bilhões de reais nos próximos 2 anos, segundo estudos do Ministério de Minas e Energia. São 15 bilhões com leilões de excedente de petróleo, áreas ainda não contratadas do pré-sal. Esse projeto de lei, inclusive, já está no Congresso. E mais 20 bilhões de reais com medidas regulatórias e também aumento da arrecadação com a venda de petróleo da PPSA, que é a estatal do pré-sal. Pelo tom da entrevista que deu ontem de manhã, Fernando Haddad ainda não está convencido a abandonar totalmente o aumento do IOF. Ele deixou a porta aberta para melhorar a regulação do imposto, o que, em tese, impõe voltar atrás em alguns pontos, como, por exemplo, aqui eu estou aventando, lucubrando, o risco sacado, que impacta diretamente o financiamento do varejo e de fornecedores e é algo caro ao presidente da Câmara dos Deputados. Mas isso vai depender, nas palavras do ministro, de corrigir outras distorções no sistema financeiro, o que poderia implicar, eventualmente, aumentar a tributação em algum outro ponto que a gente ainda desconhece. Segundo Haddad, a Fazenda sabe tecnicamente o que precisa ser feito, mas é preciso tomar a decisão política. E a boa notícia é que Executivo e Legislativo estão conversando e há boa vontade de ambas as partes. A entrevista de Haddad ontem de manhã, antes da abertura do mercado, foi uma tentativa de retomar as rédeas da situação. No rol das questões estruturais, o ministro mencionou 2 em particular: acabar com supersalários e a reforma da Previdência dos militares, projetos que hoje estão no Congresso. Ele também falou em rever gastos tributários, que no estudo mais recente da Receita Federal somam 800 bilhões de reais. E tem muitas vacas sagradas, que é como se chama no jargão do mercado, difíceis de mexer. No topo das desonerações tributárias, receitas que a União deixa de arrecadar para beneficiar determinado setor, está o Simples Nacional. Só ele representa quase 1/4 da renúncia de impostos. Depois vem isenções e deduções do imposto de renda da pessoa física, benefícios relacionados à agricultura e agroindústria, por exemplo, são outros 15% do total. Tem a Zona Franca de Manaus, poupança, entidades filantrópicas e assim por diante. Quem é que vai mexer nesse vespeiro? Já na visão do Congresso, pode-se debater medidas mais imediatas, como taxação de fintechs e criptoativos, e as estruturais, que são desvinculação do salário mínimo da Previdência e benefícios sociais, fim do piso da saúde e educação e reforma administrativa. Temas praticamente proibidos no Planalto. Será que eles chegam a um acordo? O cronômetro está rodando. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nos mercados, nas bolsas hoje, que estão bastante voláteis. Os índices futuros americanos começaram o dia em queda. Na Ásia, temos comportamentos mistos, Tóquio perto da estabilidade, leve queda de 0,05, Hong Kong subiu com força 1,53 e China também subiu 0,43, apesar do índice de atividade industrial da China ter baixado para além dos 50 pontos, que quer dizer retração na indústria. É um índice preocupante, é a primeira vez que isso acontece em 8 meses. Apesar disso, a Bolsa de Xangai subiu um pouquinho. Vamos para a Europa? Os negócios da Ásia estão fechados, os da Europa ainda em operação. Paris cai 0,37, Londres 0,23, Frankfurt sobe 0,10, Madrid cai 0,32, escorrega, porque as tensões comerciais estão acelerando, aumentando de novo, O Trump tem subido o tom das ameaças contra a China, também diz que vai impor, a partir de amanhã, Amanhã já é dia 4 de junho, vai dobrar a tarifa sobre o aço e alumínio importados de 25% para 50%. Isso afeta diretamente o Brasil. Nós somos o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos.
Obviamente, isso preocupa todo um setor aí siderúrgico, de automóveis, impacta diretamente. Vamos ver como fecharam as bolsas americanas ontem. Elas caíram durante uma boa parte do dia, fecharam no finalzinho das negociações. Por quê? Porque tem uma expectativa de que Xi Jinping e Trump tenham uma conversa ainda essa semana. Isso foi adiantado para uma rede de TV americana, CNBC, e depois confirmado pela porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt. Por outro lado, ainda não houve nenhum comunicado oficial por parte da China. Então, como a gente sabe que o Trump às vezes exagera um pouco nas palavras, isso está pairando no ar. Então, S&P 500 fechou com alta de 0,41 ontem, Dow Jones 0,08, Nasdaq subiu 0,67. Por aqui no Brasil, também as bolsas bastante voláteis, subiu durante parte do dia, sustentada por Vale Petrobras, acabou caindo, escorregando um pouquinho, 0,18, o índice Bovespa, e o dólar caiu acompanhando a perda de força do dólar mundialmente na sexta, na comparação com aquelas cestas de moedas fortes e moedas de países emergentes também, caiu 0,75, cotada R$ 5,67. Preparamos também uma pequena arte para mostrar para vocês um anúncio da queda do preço da gasolina, né, gente? Isso é importante. A Petrobras anunciou ontem, já houve 3 reduções do preço do diesel esse ano, mas não havia nada relacionado à gasolina. O último aumento havia sido em junho ou julho do ano passado, fazia quase um ano, redução de 5,6%, uma queda de 17 centavos para as distribuidoras. É lógico que o preço final para o consumidor, nas bombas de combustíveis, às vezes acaba sendo menor, infelizmente. Infelizmente, a gente sabe que o preço de alta passa rapidamente, ele é totalmente repassado para o consumidor, já a queda, às vezes se perde um pouco ali na margem dessa cadeia produtiva que é longa, até chegar às bombas nos postos de gasolina, dá menos. De qualquer maneira, isso tem um efeito desinflacionário, tanto que a Warren, né, do nosso Felipe Salta, que é colunista do UOL, já projeta que isso tem um impacto de 8 a 10 basis points na inflação. Então, por exemplo, uma projeção de inflação para o final do ano que seria de 5,3%, como toda essa cadeia de petróleo, gasolina, diesel tem um impacto grande na formação do IPCA, do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice de inflação usado pelo IPCA, isso pode significar uma redução na projeção de inflação e na inflação em si para esse ano.